dia. Primeiramente, eu queria me apresentar aqui. Eu sou o Felipe Galvão, sou da Poli, faço engenharia civil. E na verdade, entrei pelo Polibert. Também sou na USP Liberal, mas eu sou mais do Polibert do que a da USP Liberal. Boa noite, eu sou o Giovanni, eu faço bacharelado em Física na USP. Entrei em 2019, faço parte da USP Liberal desde esse ano. E é isso. Eu sou Vicente, sou da FEA, curso de Administração. Eu faço parte da USP Liberal desde 2020. E é isso. O Giovanni vai contar um pouquinho mais sobre o grupo. Então, nós somos a USP Liberal e desde 2017 nós atuamos fazendo eventos e promovendo as ideias de liberdade na Universidade de São Paulo, porque há uma demanda muito grande para essas ideias e poucas organizações dispostas a fazerem eventos, chamar convidados. Nós fizemos, por exemplo, um pouquinho da nossa história. Em 2019, desde que eu entrei, nós fizemos evento com, por exemplo, o João Amoedo, com o Ricardo Melão, deputado estadual pelo Novo. Nós fizemos também eventos sobre mulheres na política, fizemos eventos sobre diversos grupos de estudo, sobre objetivismo, por exemplo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o grupo, você pode entrar no Instagram, USP Liberal, e basicamente isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a Polibert. A Polibert é um grupo de 2018 que reúne liberais e libertários, basicamente. É um grupo que também a gente trabalha junto com a USP Liberal para atrair mais gente, para ter mais força para fazer os eventos. E também antigamente nós fazíamos mais coisas separadas, fazia uma outra apresentação mais separada, mas atualmente é tudo meio que junto por padrão. O grupo já conseguiu trazer, junto com a USP Liberal, o João Amoedo, a gente já conseguiu trazer umas figuras aí do libertarianismo, já trouxe o Paulo Cogos. Se eu não me engano, o Rafael Haid, há um tempo atrás, chegou a participar de uma palestra com a gente. E quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente da Polibert, fazer parte lá do grupo, é super, super bacana o ambiente lá no grupo. E hoje a gente está trazendo o Ângelo André Matarazzo, que tem uma extensa carreira política. Ele já foi ministro, já foi secretário de Energia e da Cultura Estadual, já foi subprefeito da Sé, vereador e embaixador do Brasil na Itália. Então, uma longa carreira e vamos estar muito felizes de poder ouvir um pouquinho mais da história dele e da visão dele, das perspectivas do Brasil, olhando aqui para o futuro. Então, André, se você quiser se apresentar um pouquinho mais. É só um detalhe. Antes, eu gostaria de dizer que as perguntas têm um link para vocês mandarem perguntas pelo chat. Então, vocês podem entrar o link e mandar pergunta para o Matarazzo, que depois ele vai responder. Obrigado. Pode passar. Bom, primeiro, obrigado pelo Poliliberty, pelo convite, né, pelo USP Liberal. Já acho o máximo ter essa instituição, vocês terem criado isso, porque já mostra uma abertura grande da USP, uma vontade de ouvir todas as pessoas. Isso faz parte da sociedade moderna, a gente ouvir todo mundo, ouvir os diversos vetores de conversa e de opinião, de forma que a gente possa formar uma opinião com instrumentos mais adequados e mais afinados. Bom, eu nasci numa família de industriais. Aliás, o melhor estudo que tem feito sobre minha família é do professor Jacques Markovitch, que foi reitor da USP, né, sobre o Francisco Matarazzo, que foi um grande empreendedor, já que hoje está tão na moda, todo mundo fala em empreendedorismo e inovação, como se fosse uma coisa que só existisse hoje. O meu bisavô veio para cá final de 1800, comecinho de 1900, inaugurou em 1900, exatamente em 1900, ele inaugurou a primeira fábrica de grande porte da América Latina, que foi o Moinho Matarazzo, que está na rua Monsenhor Andrade, até aí no Paris. Prédio lindíssimo, tombado até hoje. Então, eu nasci nesse meio. Posso dizer que tive muita sorte, né? Porque a parte mais difícil, vamos dizer, mais áspera do desenvolvimento de alguém, o meu bisavô, meu avô e meus pais fizeram, né? Eu, de certa forma, quando nasci, já peguei as coisas prontas, as coisas feitas. Claro que com um grande desafio. Qual é o grande desafio? É você conseguir estar à altura e corresponder àquilo que esperam de você.
o velho Matarazzo, quando morreu, em 1937, era o quinto maior grupo do mundo, entre as 5 maiores fortunas do mundo. Tinha 13 filhos, e o irmão dele, sócio, outros 7, eram 20 sucessores, que obviamente dividiram a companhia, mas todos continuaram seguindo bem. Eu consegui vivenciar muito isso, não ouvindo dele, porque ele morreu em 37, mas meu avô e seus irmãos, que morreram quando eu estava na faixa de 25 anos de idade, pude ouvir e ver muito de perto o que foi, o que significou essa dificuldade, o que era a vida de um imigrante que saiu da Europa com dificuldades e chegou no Brasil, teve mais dificuldades ainda, porque o navio que transportava o que ele queria fazer aqui, os secos e molhados, ele afundou, ele acabou tendo que começar do zero, tanto que chegou no Rio de Janeiro, foi morar de favor na casa de um amigo, em Sorocaba, que ele conhecia. Isso em 1886, no Brasil ainda império, com escravos e etc. E de lá ele construiu tudo isso, e diria que foi ele, Francisco Matarazzo, que fez o grupo, a grande 90% do que foi a empresa foi ele pessoalmente. O Francisco Matarazzo, estou falando uma rápida história, né, para contextualizar o resto. Então, chegou aqui no Brasil que não tinha nada, que a Europa saiu de uma Europa desenvolvida e chegou aqui. O Brasil você tinha escravos, muitos escravos no Brasil, alguns portugueses, ainda tinha índio em São Paulo, e o polo de desenvolvimento aqui de São Paulo era Sorocaba. São Paulo não tinha nada. Quando ele inaugurou o moinho na cidade de São Paulo, portanto, já 14 anos depois que ele tinha chegado, São Paulo tinha 110 mil habitantes. 70% eram imigrantes, entre italianos, libaneses, japoneses, poloneses, alemães, ingleses, etc. Ou seja, por que São Paulo é diferente? Porque veio para São Paulo e tem aqui em São Paulo uma herança genética muito ou discutir firula, discutir bobagem, né? Saiu da questão ideológica dos seus países de origem, onde estavam tendo muitos problemas, para vir encontrar um país onde eles pudessem trabalhar. Eu sempre digo, quem chegou em São Paulo, vindo desses lugares, ninguém veio procurar qualidade de vida. Todo mundo veio buscar uma nova vida, um novo trabalho. Inclusive os nossos irmãos nordestinos e nortistas, que fizeram aí um fluxo grande de gente dos anos 60 para cá e ajudaram, e muito, a construir São Paulo do jeito que São Paulo é. Então, esse um pouco é o espírito, né, e a cabeça com o qual eu nasci, de que nós tínhamos que sempre trabalhar. Do irmão do meu avô, que foi meu pai praticamente, que era o Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo Sobrinho, me dizendo que nós tínhamos que agradecer muito tudo aquilo que o Brasil tinha permitido que a minha família construísse aqui, e por ele foi quem fez, embora fosse um grande industrial, investimento em cultura, porque ele achava que não deixou nada para os sobrinhos ou para nós, deixou tudo para a cidade. O Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Moderna, a Fundação Bienal de São Paulo, uma parte do acervo do MASP, Companhia Vera Cruz de Cinema, fez tudo isso, Teatro Brasileiro de Comédia, numa época que não tinha incentivo fiscal, por recursos próprios, e está tudo aí, o museu no MAC, está lá para ver. Ele foi presidente da comissão do 4º Centenário e foi quem idealizou Ibirapuera, trouxe o Niemeyer para fazer o Ibirapuera e o novo campus da Universidade de São Paulo, aí onde ele é hoje. Aliás, o MAC ele nasceu como MAN. Ele depois resolveu doar todo o acervo dele para o MAC, que foi criado na USP, que ele fez questão que fosse para a Universidade de São Paulo, porque na Universidade de São Paulo ele teria perenidade, ninguém colocaria a mão, estaria sempre à disposição da população. Então, o MAC USP, que está lá onde era o Detran no Ibirapuera, foi doação dele. E eu tive a honra, quando secretário de Cultura do Estado, ter
inaugurado aquele prédio para colocar o MAC da USP, num acordo que eu fiz aí com a USP. Bom, então, veja, com essa história, quando cheguei, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi no banco, me formei, fiz 2 faculdades, comecei 2, PUC Direito, em 76, e Administração na FAAP. E tinha entrado em 3º lugar na administração da Faculdades Metropolitanas Unidas. Bom, aí, na PUC, depois de 1 ano, acabaram me suspendendo lá, para ir por questão política, a coisa estava muito ideologizada, eles me chamavam de burguesia cor-de-rosa, que era da burguesia pó de arroz de São Paulo. Muito desagradável. E tudo a briga deu porque eu resolvi fazer uma chapa para o diretório acadêmico. Bom, enfim, me suspenderam, parei direito, me formei em administração de empresas. Detestava estudar. Isso é uma coisa, para mim, não adianta eu fingir que não. Fui péssimo aluno, fiz a faculdade em 6 anos, comecei a trabalhar. Com 14 anos, eu fui trabalhar como contínuo no Banco Auxiliar de São Paulo, porque eu tinha repetido 1 ano na escola, minha mãe me fez ir trabalhar, e tem que lembrar, o Banco Auxiliar era na Rua Augusta, o lugar de todos os playboys, era um lugar sofisticado de São Paulo. Eu passava o dia entregando carta para cima e para baixo, e lá fiquei 1 ano para aprender, dizia ela, que era para não ter a moleza que a minha família ia me dar, porque ela achava que o lado da família do meu pai mimava muitos filhos. E, de fato, e ela era, minha mãe, filha de imigrantes libaneses. Enfim, então, o que aconteceu? Fui trabalhar, quando eu fui trabalhar, o meu primeiro emprego fui para o Bradesco. Aí, como trabalho. Tinha 19 anos de idade. E fiz carreira, fiquei 4 anos lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Amador Aguiar, imagina, que era o fundador do Bradesco. E, para mim, foi o máximo, porque eu achava meio ridículo já nessa época que eu ia trabalhar na Matarazzo, na Metalúrgica Matarazzo, ia começar, eu começar por baixo, como todo mundo dizia, mas todo mundo lá sabia que a empresa, um dia eu ia ser o presidente da empresa, eu era o mais velho da minha geração, eu não ia ter dúvidas disso. Então, fui para lá. Mas sempre fui criado numa linha dura, viu? Isso é importante dizer. Muito, por causa da minha mãe. Tanto que não estudei no Dante Alighieri antes do 5º ano primário, porque lá meu avô era presidente do colégio, minha família era fundadora do colégio. Então, ela achou que iam tratar como que, naquela época, Matarazzo tinha uma influência muito forte. Bom, fui para a Escola Britânica de São Paulo. Só tinha filhos de funcionário de multinacional. Para mim foi ótimo, que aprendi a falar inglês fluente desde pequeno, e não era a escola que é hoje, né? Que hoje virou uma escola um pouco coxinha demais para o meu padrão. Virou um gueto, que está errado. Lá não, era uma escola para os estrangeiros que estavam no Brasil. Bom, então, só para encurtar a história, fiquei no Bradesco um tempo, depois fui para Matarazzo, mas fui para Matarazzo de primos meus, não para onde era a nossa, do meu ramo da família. E lá fiquei 3 anos, 4 anos. Depois me desentendi, preferi sair e fui empreender por conta própria. Até que em 88 eu fui chamado, em 88 não, nos anos 80, começo de 80, 88, não, 87, fui chamado para ir para a Metalúrgica Matarazzo, que era o nosso ramo, que fazia embalagens metálicas. Na época, foi introdutora da lata de bebida no Brasil. Mas eu lá comecei como diretor, tinha um grupo americano de sócio, acabei comprando o controle da empresa no final dos anos 80, no Brasil, quando os americanos resolveram ir embora. Frase que eu ouvi do presidente do grupo americano: o Brasil é um gigante adormecido que não vai acordar nunca. Por quê? Porque vinha nessa coisa um período de inflação, redemocratização, era um período muito complicado. Eu acabei comprando o controle da empresa nessa época, comprando os primos, etc. Mas aí chegou em 94, estou sempre encurtando a história, a empresa passou um período apertadíssimo quando eu fiz essa aquisição, porque eu fiz endividando a empresa, né?
mas tinha que resolver o problema, não adiantava chorar, né? O que aconteceu? Em 94, o José Goldenberg me chamou para... Ele foi nomeado ministro da Educação no governo Collor e me chamou para ser assessor especial dele. E eu resolvi aceitar, porque, na minha cabeça, eu tinha chegado, tinha comprado a empresa, esse ramo nosso, que era uma das várias Matarazzo que existiam por aí. Eu profissionalizei a empresa para me ajudar a recuperá-la. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer essa experiência. E fui. E entreguei a empresa para o diretor superintendente que eu tinha contratado e tinha o conselho de administração, mas que eu, pessoalmente, saí do conselho, inclusive. Fui ser assessor do Goldenberg, que foi uma escola maravilhosa. A primeira frase do Goldenberg para governo: André, quando você chegar em Brasília, não leva nada para o gabinete, coisas pessoais, porque quando a gente chega, todo mundo te ajuda. Na hora de ir embora, você vai ter que carregar tudo sozinho. E é verdade. Nós ficamos lá 2 anos, no governo Collor. Goldenberg foi o ministro mais poderoso da República na época. Ele é um gênio, aliás, está hoje melhor do que eu, com 92 anos, continua frequentando a USP, foi professor da Poli, foi reitor da Universidade de São Paulo. E como é que, para vocês terem ideia, é bacana isso, como é que o Goldenberg foi parar no governo Collor? Quando o Collor se elegeu, ele foi fazer uma viagem pelo mundo. Na União Soviética, o Gorbachev apresentou para ele um projeto de energia muito importante lá para a União Soviética na época. E o Collor falou, quero conhecer quem organizou, quem coordenou esse projeto. E o Gorbachev falou, olha, eu te apresento, com o maior prazer, mas quem coordenou isso foi um físico brasileiro, José Goldenberg. Obviamente que o Collor chegou aqui, catou o Goldenberg. O Goldenberg foi ministro da Educação, acumulou a saúde um período e depois meio ambiente, 3 pastas junto. Bom, ficamos 2 anos, até um pouco antes do impeachment do Collor, e justiça seja feita nos 2 anos que ficamos. O Collor deu todo o poder ao Ministério da Saúde e nunca pediu nada que não fosse absolutamente republicano. Importante esse ressalto, e teve um passo importante que foi a abertura econômica para o Brasil. Depois, o resto foi o desmonte, que ele mesmo hoje faz a autocrítica, foi um desastre por causa de infantilidade. Lembrar que o Collor tomou posse, tinha 39 anos de idade, né? Bom, então isso foi minha estreia na área pública. Não vou me estender aí, tem muita coisa interessante, mas senão a gente vai ficar aqui dias falando. Depois disso, eu fui... Quando voltei para São Paulo, pouco depois, o Itamar Franco tomou posse, depois do impeachment, e me convidou para ser secretário de Política Industrial do Ministério de Indústria e Comércio. E eu fui. O ministro era o Zé Eduardo Andrade Vieira. Mas, depois de 8 meses, eu percebi, 1 ano, que o Zé Eduardo não gostava de indústria, não era ligado à indústria, então eu voltei para São Paulo, voltei para a indústria. Mas, nesse período, eu me aproximei muito do Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha sido, imagine vocês, professor do meu pai na USP, na FEA. Ele era professor assistente da cadeira, dava aula para o meu pai. E eu, quando estava no Ministério de Indústria e Comércio, eu cuidava também da lei de patentes. E quem estava trabalhando a lei de patentes no Congresso era o senador, na época, Fernando Henrique Cardoso. Bom, chegou em 95, ele me pediu para ajudá-lo a coordenar a campanha dele aqui em São Paulo. E eu me lembro que eu era presidente da empresa, de novo, estava na Fiesp, no IED, e era quase uma gozação. O pessoal me dizia, cai fora desse barco furado, André. O Lula estava muito na frente nas pesquisas. E eu tinha a convicção que o Brasil precisava muito mais do que um Lula, pelo que eu tinha visto em Brasília e tal, e já tinha identificado, e aí com o Goldenberg, que realmente o nó do Brasil era a educação. Grande problema do Brasil era a educação, ou a falta de prioridade na educação. Então, comecei a ajudar o Fernando Henrique. E, enfim, fez o real,
com o real, aí vamos para a parte bacana da política, né? A política real. Né? Eu me lembro que, quando comecei esse negócio da eleição do Fernando Henrique, não tinha nem comitê aqui em São Paulo, não tinha nada, porque, lembrando que o Lula era uma máquina com sindicatos, etc. O Fernando Henrique era a turma dos tucanos, era a Universidade de São Paulo, estava todo mundo... ainda tinha acabado de criar o PSDB, tinham passado pelo governo do estado de São Paulo no governo Montoro, e ponto. Depois o Quércia tinha ganho a eleição e estava lá o MDB. Então, ninguém tinha... Estava todo mundo fora de governo, não era nada. Então, ninguém levava muito a sério. Só que o que aconteceu? O real começou a turbinar o Fernando Henrique. Eu me lembro que fiz um jantar para empresários, para conhecerem ele. Me lembro que de 20 que eu convidei, a pesquisa tinha saído, ele estava com 3%, 4%. 10 disseram que estavam viajando, não podiam ir, etc. E só que entre eu convidar e o jantar, passaram-se uns 25 dias, saiu outra pesquisa, aí o Fernando Henrique já com 13% e o Lula com 18%. Aí todo mundo que ia viajar não estava mais viajando, puderam ir, etc. Essa é a real política e a gente vai aprendendo muito, muito rápido e compreendendo o Brasil também um pouco. Né? Bom, Fernando Henrique ganhou a eleição, eu era para ter sido ministro, deu uma briga lá com Minas Gerais, não deu para eu ser ministro, e o Covas me chamou aqui para ser presidente da CESP. CESP, que era a terceira maior companhia do país, 20% da geração de energia do Brasil, e estava literalmente quebrada, estatal, 100%. Bom, e aí te digo, males que vêm para bem. Então, vou falando um pouco, até estou fazendo um livro para falar essas coisas, porque são coisas para mostrar para quem quer fazer política, que deve e é bom fazer política e ir para a área pública, mas tem que tomar certos cuidados. Foi ótimo o meu primeiro cargo não ter sido de ministro de Estado. Eu teria durado 6 meses. Eu sabia um pouco isso, porque já tinha visto o período que eu fiquei com o Goldenberg em Brasília. E depois eu vi o quanto era importante ter sido presidente de uma estatal, depois eu fui secretário aqui na administração direta em São Paulo, e no outro governo eu fui ministro. Então, é muito importante você entender como as coisas funcionam. Bom, a CESP, eu fiz a reestruturação dela, era uma empresa quebrada. Depois de 3 anos, a CESP deixou o maior lucro do Brasil, comparado com as estatais, multinacionais privadas e privadas nacionais. Nós reduzimos o efetivo dela de 25 mil empregados para 12 mil. Ela tinha 3/4 do pessoal na área meio, 1/4 na área fim. Só alguns exemplos. A minha área de comunicação da presidência tinha mais gente do que a Globo de São Paulo, na época, que não era tão grande como é hoje. E eu tinha mais gente no aeroporto de Congonhas, a CESP, do que a TAM, por exemplo, por causa dos aviões lá. Então, esse era o conceito de estatal. Fizemos a reestruturação, tudo com o governo Mário Covas. O governo Mário Covas fez o primeiro e maior ajuste fiscal que foi feito no Brasil, com corte de despesas imensas e com privatizações. Eu hoje tenho uma turma que gosta de chamar o Fernando Henrique de comunista, e a mim eu até me divirto muito, porque eu sempre fui considerado a direita do PSDB. Agora me chamam uns minions, aí me chamam de, de socialista fabiano. Então eu pergunto para essa turma onde eles estavam quando eu estava apanhando, eu e o Covas, tomando pedrada e pontapé na porta da Bovespa, privatizando a CESP em 2005, que foi feita 97, quando foi feita a privatização da CESP, primeira privatização do Brasil. Nós privatizamos a Comgás, CPFL, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, as geradoras da CESP, a distribuidora da CESP. Né? Isso tudo, governo Mário Covas, além do Banespa, que foi estatizado para o governo federal, e a CEAGESP vendida para o governo federal. Bom, esse período para mim foi uma grande lição com o Covas. Depois eu fui secretário de Energia do governador Covas, onde concluí a privatização. No segundo governo Fernando Henrique, ele me convidou para ser ministro de Comunicação Social.
Na verdade, me convidou para ser ministro das comunicações. Chegou no dia da posse, teve que mudou para comunicação social. Então, eu cuidava, vamos dizer, da comunicação dele, que foi e da publicidade, onde levei o Alex Pericinoto, que foi um ícone da propaganda brasileira, que foi meu secretário executivo no Ministério. Se vocês olharem, o período de comunicação social deu todos os problemas do mundo antes do Fernando Henrique e depois do Fernando Henrique nos governos Lula e etc. E zero de problema no nosso período, porque no nosso período foi mídia técnica e absolutamente técnica, e quem lidava com isso era o Alex Pericinoto, que sabia de tudo. Então, também, por que eu estou contando tudo isso? E agora vamos entrar no coisa. Então, esses foram meus cargos. E com o Fernando Henrique foi embaixador. Depois de embaixador, eu fui embaixador do Brasil na Itália, nos últimos 2 anos de governo. Voltei para São Paulo. Fui subprefeito da Ico Serra na prefeitura. Foi uma delícia, me realizei. Secretário de serviços, que aí tocava limpeza, iluminação, serviço funerário, e depois fui secretário de subprefeituras, era uma espécie de CEO da prefeitura, tocava o dia a dia da prefeitura, que foi onde eu mais me realizei. Realmente adorei fazer isso e vim com uma experiência gigante para assumir esse cargo. Depois, disputei para a vereança, ganhei, fui vereador com 120 mil votos. O PSDB me dizia que eu não ia ter voto nem fora do Jardim América, para vocês terem uma ideia. O que é o preconceito ideológico? Como é que são as coisas? Tive 30% ou 40% dos meus votos na periferia de São Paulo, que, aliás, conheço melhor do que o centro, quase. Então, fui vereador, depois tentei disputar a prefeitura, deu problema no PSDB, me tiraram a legenda na boca da eleição, era uma eleição certa aquela. Então, saí, disputei pelo PSD como vice e depois tentei agora, de novo, uma eleição que perdi, mas sabendo que seria uma eleição muito difícil, principalmente a partir da pandemia, né? Tinha 2 fatores. Pandemia e disputar com uma pessoa no cargo. É muito difícil você disputar no sistema eleitoral brasileiro estando no cargo. Bom, então essa é um pouco a minha carreira. E acabou essa eleição da prefeitura, voltei para a planície e estou de volta na empresa. Não como presidente, nem como conselheiro, só como acionista, mas ajudando aqui, principalmente na parte estratégica, em função da parte dessa coisa de pandemia e toda essa confusão que o Brasil vem vivendo, né? Então, para falar um pouco sobre esse período todo, o que eu fui vendo? Eu acho que isso é importante. Que a área pública é fascinante, é onde realmente você consegue fazer a transformação do país. Por que eu resolvi ir para a área pública definitivamente num determinado momento? Por quê? Pelo histórico que eu contei para vocês da minha família. Vocês imaginem eu ia ficar presidente da empresa. Sem dúvida, legal, bacana, estava lá, controlador da empresa, uma briga ou outra familiar dentro da companhia, nada que você não administre. Mas eu te pergunto, algum dia vocês acham que eu conseguiria ser o dedo mindinho do que foi o Francisco Matarazzo? Nunca. Matarazzo vai ter sempre ele na indústria, 2, o Titilo Matarazzo na cultura, e um terceiro Matarazzo, que foi genial, mas não é da geração de vocês, que era o Baby Pinhatari, que foi um grande industrial, trouxe para cá, fez o primeiro avião brasileiro e fez a Caraíba Metais, a primeira indústria de cobre do Brasil. Então, eu falei, eu quero ir, vou seguir o que o Titilo Matarazzo falou, vamos pôr a experiência que a gente adquiriu na área pública, porque eu vi que eu gostava, tinha dimensão, e eu poderia ser alguém que fizesse a diferença e ter personalidade própria, porque na indústria eu jamais teria. Jamais. Você vai na Fiesp, até hoje, o que está lá é o Francisco Matarazzo, ele fundou a Fiesp. Como é que você vai concorrer com um cara desse? Fundou o Ciesp, porque achava importante, juntou os industriais, porque achava, naquela época, em 1937, fundamental que se fizesse qualificação profissional aqui no Brasil, porque a mão de obra brasileira não estava apta
a ter uma indústria de ponta, uma indústria mais avançada, que era o que eles estavam trazendo da Europa. Então, fui para a área pública por isso. E posso dizer para vocês que tive uma oportunidade extraordinária. O período Fernando Henrique e Covas. Vocês são uma geração que não viram um governo fazer campanha com um programa de governo, executar um programa de governo e passar a faixa para outro presidente, tendo entregado o que prometeu. Por quê? Porque a geração de vocês, vamos dizer, quem está com 25 anos hoje, quando Fernando Henrique foi presidente em 90, se elegeu em 94, tinha um programa de governo que era um negócio, um catatal desse tamanho, feito pela maioria professores da Universidade de São Paulo, a própria Ruth Cardoso, o Arthur Janotti, vários, Décio de Zagotes, Goldenberg, enfim, era o que tinha de melhor do pensamento brasileiro, José Serra e outros, PUC, Unicamp também. Então, vocês, essa geração de vocês já pegou, vamos dizer, do primeiro governo Lula para frente. O primeiro governo Lula foi razoável, foi bem, até foi bem. Teve uma certa estabilidade, mas já não tinha um grande programa, a não ser o Fome Zero. A âncora era só se falava o Fome Zero, que acabou não decolando. Mas foi um governo que teve começo, meio e fim, mas terminou muito mal, com mensalão, com turbulência política, ameaça de impeachment. Depois, segundo o governo Lula, foi mensalão o tempo inteiro, aí veio Dilma, petrolão, impeachment, não consegue impeachment no primeiro, eleição, apurrinhação da eleição e impeachment no segundo mandato. Então, vocês pegaram turbulência e zero de crescimento. Só no primeiro governo Lula, crescimento do Brasil, que veio na esteira do crescimento, nem do segundo governo Fernando Henrique, do primeiro governo Fernando Henrique. O segundo governo Fernando Henrique não foi uma maravilha. Deu para concluir algumas coisas, mas não foi bem. Tanto que perdeu. Eu acho que então, a área pública, diferentemente disso, neste período, quando você pega, esquece, eu não estou falando zero questão ideológica, estamos falando da administração, que é fundamental. Então, Fernando Henrique era identificado com a esquerda, tá certo? Social-democracia, uma esquerda, centro-esquerda, mas para governar, ele entendeu que se não fizesse uma coligação com o PFL, não governaria, porque o Brasil é um país presidencial onde o Congresso tem muita força. Então, você precisa dialogar com o Congresso. Todos que não dialogaram com o Congresso que caíram. O Jânio Quadros, que brigou, né, que tinha as forças ocultas, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Os dois primeiros, a idade, a impetuosidade da idade também ajudou muito, sem dúvida nenhuma, mas não dialogavam com o Congresso, eram arrogantes com o Congresso. E é o que nós estamos assistindo hoje de novo. Fernando Henrique dialogava, tinha o Marco Maciel, que morreu essa semana, que foi um vice extraordinário, porque quem fazia esse papel era ele, mas o presidente autorizava. Ele fazia as negociações para conseguir aprovar reformas. Quando eu vi outro dia aqui, agora, a justificativa que não privatiza é por causa do Congresso. Uai, como é que privatizou a Telebrás? Como é que privatizou Vale do Rio Doce? Como é que privatizou todas essas empresas estaduais e bancos e empresas as teles e as elétricas até agora? Com o Congresso Nacional, com a criação das agências. Então, um governo, os governos estaduais, foi criada no governo Fernando Henrique, quando por exemplo, se absorveu o Banespa, teve que absorver um monte de dívida dos estados, não só de São Paulo, dos diversos estados que também perderam seus bancos. Só que aí se criou, com o Congresso, uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em resumo, significa o seguinte: não pode gastar mais do que arrecada, senão é improbidade administrativa, cai, é cassado. Então, e quem aprovou essa lei? O Congresso. Foi fácil? Não foi fácil, muito difícil, mas aprovou. Eu diria que o Congresso era melhor do que o Congresso que tem hoje. O nível era melhor.
os parlamentares, você tinha parlamentares melhores. Mas, mesmo assim, ele é sempre um pouco reflexo, e naquela época, falar em privatização era palavrão. Estou falando, nós tomamos pedrada na Bovespa, aqui em São Paulo, quando teve o leilão, primeiro leilão da Comgás, de privatização da Comgás. E em todos, foi um drama fazer as privatizações. Mas aprovamos a lei na Assembleia Legislativa também, com o PT gritando, inclusive. E, para vocês terem uma ideia, o PT, por exemplo, tinha assento no Conselho de Administração da CESP. A CUT tinha assento. Não era partido, né? Mas era a CUT e PT tem uma simbiose absoluta. Mas convivia-se muito bem. Eu convivi muito bem com os sindicatos dentro da CESP. Tinha diálogo, tinha discussão. Por que eu estou dizendo isso? Porque éramos adversários, PT e PSDB, mas não era esse grau de intolerância que tem hoje. Não foi uma oposição leve nem fácil. Lembrar que a oposição, o PT, em cima do Fernando Henrique, pediu o impeachment dele o tempo todo, criou o varal da corrupção, tentava fazer CPI toda hora, quase derrubou o governo no caso do Eduardo Jorge, que depois vocês veem, foi absolvido em 100% das coisas, não só na Justiça, mas pelo próprio Ministério Público. Então, tinha oposição, tinha discussão, mas tinha diálogo. O Fernando Henrique manteve qual era o pilar central do governo? A democracia, o diálogo. Nunca, no tempo que eu fiquei com ele, me pediu que falasse com qualquer jornal para não publicar matéria A ou matéria B. Jamais, porque ele achava que isso era parte do processo. Então, eu acho que, nesse aspecto, existia uma vantagem, que, quando você olhava os ministros que foram para Brasília, todos tinham muita experiência acadêmica, muito conhecimento nas áreas, e eram pessoas muito bem resolvidas, que o poder não deslumbrou. O Fernando Henrique, antes de ser presidente, durante a presidência ou depois da presidência, tinha os mesmos amigos, falava com as mesmas pessoas. O Paulo Renato, que era da Unicamp, a mesma coisa, o Janotti, a mesma coisa. Todos. Paulo Renato foi ministro da Educação, dos melhores que o Brasil já teve. Então, eram gente e o que acontece? E se levava o Congresso num nível de diálogo respeitoso. Por quê? Também, naquela época, os partidos eram mais fortes. Você tinha os chamados líderes dos partidos. Tinha a liderança de governo, liderança da oposição, e tinha os líderes partidários fortes. Então, por exemplo, o PFL, que era o centro-direita, tinha um líder muito forte, que era o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos, que enfrentava até o pai. O pai também era meio radical. Rompeu com o Fernando Henrique num determinado momento, mas o filho nunca. Mantinha o diálogo. Então, você conseguia tocar o governo. Era muito e dialogava com a sociedade. Nós vendemos o programa de privatização o tempo inteiro, discutia-se isso pela imprensa 24 horas por dia, inclusive com a imprensa que era contrária, mas você tentava convencer a sociedade. Bom, então, foi um governo que entregou o fim da inflação, que começou esse combate com o Plano Real no governo Itamar Franco, o Fernando Henrique ministro, entregou o Brasil bem posicionado no mundo, balanço comercial bacana, e inflação zero e controles fortes no Banco Central, lei de responsabilidade fiscal, o aparato que assegurava a democracia muito bem constituído. O governo Lula, que sucedeu, perdeu a eleição. Por quê? Porque também nunca deixou de fazer o que tinha que fazer por causa de eleição. O governo Fernando Henrique aumentou 8% o gás 3 meses antes da eleição. 4. Por quê? Porque teve uma baita de um aumento de petróleo em algum lugar, teve que fazer. Então, tendo ou não eleição, a Petrobras aumentou o que teve que aumentar. Foi um problema? Foi um problema. O candidato do governo ficou uma onça? Ficou, mas azar. Seguiu o que tinha que fazer. O Lula passou a faixa aí para o governo Lula. O Lula, eu sempre falo, quando você chega em Brasília, a verdade se impõe.
a realidade se impõe. O Lula, macaco velho, experiência política como poucos têm. O Lula passou por todas as adversidades da vida, de um retirante de Caruaru, veio de Pau de Arara, foi morar no pior, na região de Santos, naquelas favelas, aquelas mais pobres, mais tristes, mas, de qualquer forma, conseguiu estudar alguma coisa, foi operário, fez Senai, chegou ao sindicato e passou 10 anos negociando com a indústria de São Paulo na Fiesp, São Bernardo, etc. Então, ele conhecia tudo. Quando ele chegou e se elegeu presidente, sabia, aliás, e tinha sido deputado federal. Ele conhecia como é que funciona Brasília e como é que funciona a sociedade, tanto que levou de vice o Zé Alencar e de presidente do Banco Central o que era presidente do Bank Boston. Portanto, deu sequência à política econômica que vinha tendo sucesso. Mas, obviamente, não deu folga política, chamou de herança maldita. Mas é do jogo político isso. Tem problema, faz parte. Mas manteve o diálogo com o Congresso. Mas o que ele fez de muito ruim, que eu acho, que hoje está na... O principal mal do Brasil, para mim, é a educação, mas essa a gente não precisa nem discutir. Isso aí é uma tragédia no Brasil. O segundo mal é a legislação política, a legislação eleitoral. O que é que o Lula fez? Com o mensalão, ele acabou desmoralizando todas as lideranças partidárias, acabou... A Câmara não tinha mais os líderes partidários. Isso é um ponto. Outro ponto, aumentou a mudança eleitoral daquele momento, aumentou muito o número de partidos. Então, o que aconteceu? Cada deputado negociava individualmente. Deu no mensalão. Claro, não ia ter outra coisa. Deu no mensalão e deu no Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara. Ele nunca teria sido presidente da Câmara em circunstâncias normais, porque todo partido tinha seus líderes. Os líderes partidários, normalmente, eram os deputados com maior número de mandatos ou maior número de votos, portanto, pessoas experimentadas, legitimamente líderes, né? Líderes legítimos. Isso acabou, e até hoje não tem mais. Então, virou uma coisa de 500 e tantos deputados, 530 e poucos deputados, que cada um decidindo por si. Isso é péssimo, porque você não consegue governabilidade, você vai ter que ficar atendendo um a um. Então, fica juntando um centrão, não são os partidos do centrão, são os deputados do centrão. Isso é uma outra coisa que eu vi agora disputando a legislação, a eleição. Quando você vai ser... Vou fazer esse parêntese, que é importante. O Congresso, a classe política, ela se apoderou do Brasil de uma forma e com uma legislação que é feita para não mudar nada. Quem tem que mudar a legislação eleitoral? Você vê que eles estão querendo votar o tal do distritão agora, que é para tirar a cláusula de barreira, que é aquela cláusula que, se o partido não tiver X% dos votos, não tem direito a tempo de televisão nem a fundo partidário. Não querem perder, porque hoje ter partido virou que nem ter empresa, é um negócio. Esse é um ponto importante de se pensar. Tempo de televisão e eleição é quase negociado como tempo de publicidade, da tabela da Globo. Entendeu? Quer dizer, o cara quer fazer coligação para ter tempo de televisão. Então, por exemplo, vou disputar a prefeitura. Eu sou lá um candidato de um partido, quero fazer uma coligação para ampliar a minha base, vamos dizer assim, e ampliar o meu tempo de televisão. Então, eu pego e chamo lá, vamos falar com o PP. Aí eu chamei o PP, o Bruno Covas soube, o que ele faz? Chama o PP e fala, eu propus para o PP, PP, vem fazer campanha comigo, o programa de governo é esse, vocês são especialistas em tal coisa, se a gente ganhar, você me ajuda a governar cuidando de tal área, tal.
Aí o Bruno Covas fala assim, olha, Pepe, você é bom em tal área, vem cuidar dessa área desde já, agora na prefeitura. Pega essa secretaria aqui. Acabou. Com quem vocês acham que ele vai fazer coligação? Numa possível coisa futura, ou já pega o presente, já está na máquina e já embala desde já? Óbvio. Então, o que acontece? Você não consegue fazer coligações. Então, se vocês olharem as coligações, vai ter uma mega coligação de todos os candidatos a prefeito que já estão no cargo e os outros coligações pequenininhas. Tanto que o candidato que está no cargo, 80% deles se reelegeram. Não tem como você disputar nem dinheiro, nem tempo de televisão. Então, você não disputa. Agora, quem tem que mudar essa lei? Quem está no cargo hoje. Vocês acham que os deputados votarão mudanças para isso? Hoje, fundo eleitoral, quem define o destino do fundo eleitoral? Presidente do partido. O deputado, o fundo eleitoral é como se fosse dele. Você acha que o deputado vai mudar essa lei para fazer uma coisa mais democrática? Não vai. Então, o presidente do partido, na hora de definir os fundos partidários, ele consulta os deputados, e os deputados direcionam para os candidatos a prefeitos que depois apoiarão eles nas suas respectivas eleições. Então, é uma legislação feita para não mudar nada. Quando se algum de vocês resolver disputar uma eleição para deputado federal ou para vereador, como é que vocês vão fazer com recurso para disputar? Amanhã você vai disputar com o deputado. O deputado vai receber o fundo partidário do partido dele, que seja R$400 mil, R$500 mil, R$1 milhão, um deputado federal. Você vai ter que pedir dinheiro para os seus amigos. Seus amigos pode ser que também não estejam com muito dinheiro, com muito caixa para contribuir. Pessoa física, porque só pode dar 10% da renda. Bom, isso é um ponto. Outro ponto, nenhuma pessoa física quer pôr o CPF numa campanha, porque as campanhas estão criminalizadas. Então, você vai fazer campanha com dinheiro seu, né? Se tiver disputando com uma máquina. Portanto, muito difícil você conseguir quebrar esse círculo. Então, eu vejo, voltando, mas tem que insistir, nós temos que lutar. Gestão pública não dá para ideologizar, por isso que estou dizendo. Então, quando o Fernando Henrique foi presidente, ou quando o Covas foi deputado, foi governador, ou quando eu fui secretário de subprefeituras, por exemplo, eu não posso não atender o vereador Alfredinho, eu como secretário de subprefeituras, eu era, sei lá, do PSDB. Como não vou atender o Alfredinho, que era do PT, que representa e teve X votos na região de Vargem Grande? Portanto, ele representa aquela região, as pessoas, a cidade é muito distrital. Ele está representando o interesse daquelas pessoas. Ele vai lá te pedir para tapar o buraco, a vaga da creche, ou vai te pedir para fazer um hospital. Isso é uma demanda daquelas pessoas. Porque, lógico, ele vai te trazer demandas que deem voto para ele. O que dá voto para ele é uma prioridade para as pessoas, são as prioridades das pessoas, só vão votar nele se ele conseguir levar para a região dele aquilo que as pessoas estão precisando. E cá entre nós, gente, numa cidade de São Paulo, fora do centro expandido, ninguém pede o supérfluo. Tudo é essencial. Isso aqui é uma cidade que a turma gosta de comparar com Nova York, sei lá eu por quê, porque não conhece a cidade. Então quer fazer o Highline, etc. Nós não somos Nova York. São Paulo é muito mais parecido com uma Nairobi em grande escala. É uma cidade que tem um centro e uma periferia miserável, muito pobre, das mais pobres de São Paulo, eu diria, onde as pessoas não têm condição mínima de sobrevivência e de dignidade. Então, eu fico indignado quando eu vejo nós discutindo agora 2022. Mas, gente, a prioridade das pessoas não é 2022. Primeiro, a prioridade das pessoas, isso ficou muito claro na eleição da prefeitura, a primeira prioridade das pessoas não é a política, é elas se manterem vivas. Segundo, é o emprego para ela poder conseguir manter a sua família.
Depois é a vaga no hospital e o ensino de qualidade para ele poder ter emprego no futuro, porque já não tem hoje por falta de qualificação. Nós não estamos pensando nos empregos do futuro, e que a pandemia só acelerou essa coisa. E nós não estamos vendo os currículos, as escolas alterar o seu currículo para preparar os jovens para a empresa 4.0. Nós ficamos ouvindo balela de pessoal de área pública ficar falando de ensino à distância, quando quem conhece a periferia de São Paulo sabe que fora do centro de São Paulo não tem nem sinal de celular. Imagina a internet. E o cara não tem como comprar computador. Então, são coisas óbvias que, se nós queremos mudar o país, se nós queremos ter perspectiva, nós temos que começar mudando a classe política, que tem que mudar a prioridade, não pode ir para uma campanha discutindo as baboseiras que a gente vê discutir. Eu brincava muito quando eu fui vereador, e, aliás, eu falei até no Alfredinho, porque me lembrei uma frase dele, né? Eu olhava e via a atuação dele uma vez na Câmara, criticando Cuba, criticando a saúde. Eu falei, Alfredinho, mas você está louco? Você está batendo no governo, que eu batendo no governo de vocês. Ele falou, André, você acha que quando eu estou lá em Vargem Grande ou Parelheiros, alguém quer discutir Marx comigo? Fica lendo o Capital, o cara quer que tampe o buraco, o cara precisa vaga para o filho na escola, precisa curar, precisa vaga de hospital. O mundo real é esse. Então, essa questão ideológica é quem não tem o que fazer em Brasília que está discutindo. E, de fato, é isso. A administração pública, o Covas teve essa consciência total quando assumiu o governo do Estado de São Paulo. Ele era um antiprivatista. De repente, ele virou privatista na hora, porque ele falou, não tem jeito. Isso aqui, primeiro, empresas estatais na mão de governo viram um lixo, e estavam uma pena. Empresas que foram muito bem formadas lá no governo militar, efetivamente foram bem formados, e o pessoal muito qualificado. Mas você olhava, quando eu olhava, onde é que estava o problema da CESP? Não era nas usinas hidroelétricas. Lá, nenhum encostado queria e ficar lá em Ilha Solteira, dentro da turbina, regulando a aleta de turbina. O cara queria ficar na comunicação aqui na Avenida Paulista, no ar-condicionado. Por isso que 2/3 do efetivo da empresa era área meio. Quando nós enxugamos, nós não tiramos uma pessoa de área fim, porque não precisava, as usinas eram perfeitas, manutenção, faltava gente. Então, onde é que estava o problema? Estava nos 5 prédios que ela tinha aqui na Avenida Paulista, que nós deixamos um. Eles gozavam de mim, a CESP, porque eles falavam que a diferença do Paulo Maluf para o Matarazzo era que o Maluf tinha transformado favela em prédio e o Matarazzo tinha transformado prédio em favela, porque eu desativei os prédios e acabei com as salas das pessoas. Eram todos andares corridos. Acabei com o telefone direto. Por quê? Porque dentro da empresa tinha os escritórios dos funcionários. Então, por que tinha que ser direto? Porque aí o cara podia atender lá, CVV, bom dia. Quando passava pelo PBX, ou quando passava por ramal, não dava para atender assim, né? O ramal era CESP com linha por ramal direto na mesa do cara, mas tinha que ligar na CESP. Então, eram mamatas absurdas. E aí a realidade vai se impondo. Então, quando eu vejo hoje, de novo, nós já tivemos uma eleição absolutamente polarizada. E vem o pessoal falar que... Como é que é? Ah, mas votei aqui porque eu não queria aquele. Votei nesse que era para tirar o partido tal. Balela. Tinha 10 candidatos no meio dos dois. Dava para ter votado. As pessoas votaram em quem quiseram votar. E se fazem essa história de votar para não votar em quem quer, votem no que vai derrotar quem não quer, isso é um segundo turno às avessas. Isso não existe. Você vai sempre votar no pior. Isso não dá para fazer. Então, enquanto o Brasil estiver nessa, de que a prioridade for essa, ficar discutindo esse tipo de coisa, a gente lê nos jornais, eu vi
essa semana, a discussão era quantas motocicletas tinha na tal da passeata de motocicletas outro dia. Aí você vê notícias de 1.200.000 motocicletas e o pessoal achando que era isso mesmo. Você não viu as fotos, tal. As pessoas não têm noção o que é 1 milhão e olha, Guarulhos tem 1.700.000 pessoas. É a população de Guarulhos menos um pouco. Não existe isso. Não existe. Você não tem como pôr 1 milhão de pessoas. Aí é saída para feriado longo, em dia de feriado longo no verão, com sol sem uma nuvem no céu. Imagina. Então, aí vem que é 6.500. A folha é mentirosa, a empresa de pedágio está vendida. Pelo amor de Deus, cá entre nós, 6.000 motocicletas numa passeata é motocicleta para chuchu. Você conseguiu, enfim. Então, agora, pensa ficar discutindo esse tipo de coisa. E aí até a imprensa perdeu objetividade. Até a imprensa perdeu objetividade. Não estamos discutindo nada. Nós ainda estamos falando de cloroquina, se é bom ou não é bom. Pelo amor de Deus. Isso é uma discussão que já está superada, né? Nós temos que tentar chegar em setembro com todo mundo vacinado, como está todo mundo falando. Que bom. E quem não quiser tomar vacina, que não tome vacina. Mas não é. Faça campanhas de vacinação, como sempre se fez. Né? O Brasil sempre soube vacinar bem e por isso que vacinava. Não discutia a questão ideológica. Fazia a campanha e vacinava. Agora tem que comprar vacina. Que outra discussão meio estéril. Inútil achar que o Brasil ia conseguir vacinar antes dos Estados Unidos, porque iam vender. Não iam. Os Estados Unidos fez um take-or-pay com as companhias, que são a metade delas são americanas, que eles mandaram 700 milhões de dólares, tirando ou não tirando, o dinheiro já estava lá. Então, claro, podia ter começado antes, um pouco antes, podia. Mas não é assim. É o que eu falo, ficar discutindo. Nós estamos há 8 meses discutindo isso. Uma CPI que é uma vergonha quando a gente olha, deveria ter a CPI, mas não essa CPI. Nem com essas pessoas e nem com esse tipo de discussão. O foco está longe disso. Ver o Witzel lá discutindo, só falando o que ele quer falar, pelo amor de Deus, o cara está caçado por corrupção. Então, pelo amor de Deus, e também quem está inquirindo, então, é tudo fora do foco essencial. É o que eu acho, pelo menos. E eu vou dizer, eu trabalhei em governo municipal, estadual e federal. Não é razoável São Paulo ainda ter 3,5 milhões de pessoas morando em favelas. Isso é absurdo, uma vergonha. São Paulo tem um orçamento de 60 bilhões de reais. Você pode fazer urbanização de favelas. No tempo que eu estava na prefeitura, nós fizemos para 400.000 famílias. Dá para fazer e tem que fazer. Na hora que você faz urbanização de favela, você faz regularização fundiária. Hoje, regularização fundiária não é feita porque não querem fazer, porque não convém fazer. A falta de regularização fundiária, para vocês verem quanto é grave, ela obriga que você tenha hoje em São Paulo metade da população no centro expandido e metade da população na periferia. Só que os empregos, 90% estão no centro expandido. Então, a metade que mora na periferia fica no ônibus 4, 5 horas por dia para vir trabalhar. E por que não tem emprego na periferia? Porque a periferia é toda irregular. Você vai para a cidade de Tiradentes, tem 300.000 pessoas morando no extremo leste. Cidade de Tiradentes era a antiga fazenda Santa Etelvina, na década de 70. Aí os milicos, na época, resolveram que tinha que fazer conjunto habitacional. Fizeram 80.000 habitações. Ela está a 45 quilômetros do centro de São Paulo. Tudo bem, está lá. Lá, quando eu saí da prefeitura, tinha 7 ou 8 licenças de funcionamento só. Na época, era muito difícil. Nós chegamos a lá, ainda era área rural. Bom, agora, vocês acham que só tem 5 bares em Cidade de Tiradentes ou 20 bares? Claro que não. Tem milhares de estabelecimentos comerciais, todos irregulares. Sendo irregulares, o cara não tem a licença. Não tendo a licença, tem o fiscal lá que está... Toda hora o carinha está sujeito a receber uma visita de fiscal pedindo R$5 por semana, R$10. Ou seja, a falta de regularização fundiária se transforma numa máquina de corrupção no executivo e no legislativo. É muito ruim.
E digo mais, a lei de responsabilidade, a lei de liberdade econômica, ela autoriza qualquer estabelecimento com mais de 25 metros quadrados ou 30 metros quadrados, não me lembro bem, ela não precisa de licença de funcionamento. Vai ver se a cidade de São Paulo regulamentou isso. Nunca regulamentou. Então, continuam lá o cara irregular. Então, isso dá para mudar. Então, o que eu digo, quando você tiver políticos que pensem na população e não na próxima eleição, as coisas mudam. Eu vi que dá para mudar. Eu vi a Cracolândia, quando eu saí da prefeitura, tinha 200 pessoas cadastradas, 150 pessoas cadastradas. Hoje você vai lá, aquilo parece um estádio de futebol. Aquilo é uma vergonha para a cidade de São Paulo. Fim da picada. O problema sempre vai ter. Qual é o problema? Porque ninguém gosta de ser o mal. Eu arrumava aquilo lá, lavava todo dia, tirava as pessoas, desapropriei um pedaço, enfim, punha iluminação, punha policiamento e dizia que tinha que tratar o dependente químico. Mas eu era chamado de higienista, de tudo. Agora, para mim, estou me lixando do que me chame. Eu tinha convicção do que tinha que fazer, que não podia deixar aquelas pessoas morrerem lá à própria sorte. Tem que ser tratada. E se tiver que fazer internação compulsória, tem que fazer internação. Não pode deixar morrer. É obrigação do Estado impedir que morra. Então, tem que cuidar. Vi também no governo estadual. Quando quer fazer, faz. Tanto que fizemos as privatizações num momento muito crítico. E vi no governo federal. Quando teve que aprovar a lei de responsabilidade fiscal, aprovou, o Congresso aprovou. Quando teve que aprovar a lei de privatização das teles, lei de abrir mercado, lei de quebra do monopólio do petróleo, tudo isso dá para fazer. Agora, tem que querer fazer. E você tem que focar a discussão no problema real, naquilo onde você quer chegar. Infelizmente, aqui, o Brasil perdeu esse objetivo. Nós aqui ficamos discutindo o sexo dos anjos, né? Ficamos discutindo nada. Então, de repente, você vê as pautas identitárias, que são importantes, etc., mas elas não tinham virado, o Brasil tinha virado só isso, só essa discussão. Não se discutia mais o essencial. Então, é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Política de segurança, eu já vou parar. Nós temos que discutir o essencial. O crime organizado está tomando conta do país. Você vai nos presídios, eu fiz outro dia, eu dou aula lá no IBMEC, o Raul Jugman fez uma palestra para mim, eu fico chocado de ver o que ele fala sobre os presídios. Hoje não tem presídio na mão de governo mais. O crime organizado, o tráfico em São Paulo, está avançando como nunca. Agora, nós vamos deixar até quando? Não queremos fazer, ninguém quer fazer o bad guy. Todo mundo quer ser bacana, bonzinho. Vou concluir dizendo o seguinte: se Churchill fosse brasileiro, ele não teria virado Churchill. Sabe por quê? Porque o político aqui no Brasil, ele faz pesquisa e aí ele fala o que as pessoas querem ouvir. Eu te pergunto, isso é liderança? Não, não. Para mim, isso é gado, é o cara que vai atrás. Não, ele tem que ter liderança. Churchill, quando viu o que os alemães estavam fazendo no mundo, ele resolveu ir achava que tinha que ir para a guerra. Pergunto para vocês, vocês acham que ele pesquisou lá se tinha que ir para a guerra? Alguém ia dizer, vamos para a guerra? Claro que não. Churchill pôs a Inglaterra na guerra, dizimou o nazismo, perdeu a eleição seguinte, mas entrou para a história como o maior líder e o maior estadista do século XX. Então, o Brasil precisa de líderes. Nós estamos absolutamente a pé de líderes e sem perspectiva. Ponto. Beleza. André, então só para a gente saber como o senhor está de tempo aí, podemos ficar até umas 7h30, mais ou menos? Pode. Tranquilo. Ok, perfeito. Então, Galvão, por favor, se você puder começar. Agora a gente vai fazer umas perguntas aqui que a gente já tinha elaborado para você, André. Eu queria começar com essa aqui. O senhor já passou por muitos cargos públicos. Recentemente, em 2020, candidatou-se ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Como foi esse processo? Suas expectativas foram preenchidas? Olha, foram preenchidas numa coisa muito legal, foi o seguinte, fazer o programa de governo.
Isso, para mim, me dá uma satisfação, porque é o único programa de governo que tem. Vale a pena vocês entrarem até no Tribunal Regional Eleitoral. Até a Daniela, que acho que ela está até nos assistindo, Alves nos ajudou na sistematização, organização, que está um trabalho louco. Por quê? Porque eu vi que eu conheço a cidade, nós temos um programa de governo que preenche todas as áreas essenciais da cidade. E disputar a eleição pela minha cidade, mesmo sabendo que as chances eram mínimas, porque eu tinha pouquíssimo, 40 segundos de televisão, fundo partidário, pouquíssimo dinheiro, mas eu estava apostando muito nos debates, que me dariam um tempo de televisão bacana, né? Ia me dar, porque aí sim ia mostrar quem conhece a cidade. E eu disputei com o Celso Russomano 20 anos de televisão. O Bruno Covas, todo dia na televisão como prefeito e pela pandemia. A pandemia tirando o interesse das eleições. Aquela Joyce Hasselman, se não me engano, chama assim, também era líder do governo, todo dia no Jornal Nacional. O único desconhecido era eu. Então, mas posso te dizer, perdi, claro. Mamãe Falei era desconhecido, mas com um canhão de rede social e inteligentíssimo. E se preparou. O único que eu vi que fez lição de casa, efetivamente. Então, atingiu expectativa, sim, de disputar a eleição pela minha cidade, poder, onde teve debate, poder falar as ideias e mostrar quais são as prioridades de São Paulo, que isso é essencial. Matarazzo, boa noite. Eu queria perguntar um pouco sobre o processo eleitoral já de 2022. Nesse sentido, como o senhor mesmo falou, o Brasil passou por uma enorme polarização em 2018 entre Bolsonaro e o candidato do PT. Nesse sentido, o senhor acha que em 2022 nós vamos ter o mesmo cenário? E também queria emendar com outra pergunta, com outras duas perguntas. O senhor acha que existe uma possibilidade de uma terceira via? E o senhor tem alguma pretensão política para a próxima eleição? Eu sei que o senhor é mais focado na cidade, o senhor gosta mais de trabalhar na cidade. O senhor tem alguma ideia? Deputado estadual, deputado federal? Deixa eu te dizer, eu acho que pelo andar da carruagem, do jeito que estão fazendo, e como os partidos que eu falo, está sempre pensando na próxima eleição. Você vê o seguinte, tem um quadro no Brasil, para mim, que eu acho extraordinário, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Só que tem 34 anos e é de um estado pequeno. É um cara que deviam lançar como candidato. Aí todo mundo fala, não, mas não tem chance. Bom, não tem chance agora, mas você tem que começar a fazer o nome do cara. Lança, ele disputa eleição, perde eleição, disputa outra já como um nome feito, que é um cara equilibrado, eu acho que atrairia mais os jovens, ele é bem posicionado, é um cara muito frio. Mas, enfim, esse é um exemplo. O modelo que estão querendo fazer, achar que os partidos todos vão se reunir numa sala, tomando vinho e falar, então vai ser fulano de tal. Isso não existe, porque todo mundo diz que tem que lançar um candidato só, desde que seja ele, né? Então, vão ficar se esfaqueando. Vai ter uns 4 candidatos. Aí, sabe quem que define quem é a terceira via? A sociedade. Durante a eleição, pode ser que alguém desponte, vamos dizer que o discurso pegue e o pessoal achar, quer saber, é esse aqui. As pessoas deveriam tentar votar em quem ela acredita e acha no primeiro turno. O primeiro turno é para isso. E não votar em quem ela acha que pode derrotar o outro, porque vai quebrar a cara de novo. Eu acho que vai repetir, infelizmente. E aí onde eu quero falar, 1,5 segundos, que é o grande problema nosso, é a educação. Nós temos que mudar a educação no Brasil, desde a base para frente, porque senão o resultado das eleições é uma consequência da falta de esclarecimento da sociedade, não tem dúvida. E nós vamos continuar assim. E eu acho que quem hoje se apoderou do país não quer que isto mude. Tem gente que não quer que o Brasil mude, porque é bom segurar o Brasil assim ele pertence a poucos. A uma elite que não é só a elite econômica, é uma elite ordinária que existe no nosso país, infelizmente. Não estou nominando, não quer dizer que não é os ricos, não. É uma casta de gente que quer o país do jeito que está hoje. Então, não, eu não tenho projeto, por enquanto, projeto nenhum. Do jeito que está a briga, desculpa, como é seu nome? Sou o Giovanni. Giovanni, desculpa.
Puxa, bem o italiano eu não memorizei. Mas, Giovanni, a política hoje, o jogo é um jogo que eu não sei jogar. E te confesso que não quero aprender também. Esse jogo, não. Estou fora. Beleza. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta que a gente elaborou durante a palestra, que você tocou bastante na questão do fundo eleitoral. E você citou alguns problemas que ele tem atualmente. E tem bastante gente que advoga encerrar com o fundo eleitoral, argumentando que esse dinheiro estaria melhor empregado na educação, por exemplo. Você acredita em uma solução alternativa ou você acredita... Deixa eu te falar, essas frases, né, porque é sempre a frase de efeito, e o Brasil vive de frases de efeito. Estaria melhor aplicado na educação? Olha, pode pôr esses 3 bi na educação, vai continuar a mesma porcaria que está hoje, não vai mudar nada. Você consegue tirar mais do que 3, eliminando desperdícios que existem hoje na educação. Agora, e se não tivesse desperdício, qualquer R$500 seriam importantes na educação. Do jeito que está a educação hoje, você pode pôr mais 5, 10, não vai mudar. Porque o problema é como o dinheiro é gasto, não é quanto o dinheiro é gasto, porque é bastante o dinheiro que vai para a educação e para a saúde. O que falta no Brasil é gestão, mas não gestão retórica, né? Falta gestão propriamente dita, procedimentos, né? Modernização, informatização, para você acabar com a corrupção. Você tem que tirar o fator humano, e dá para tirar, é só querer. Bom, te digo o seguinte, fundo eleitoral, todo mundo fala que é contra. Bom, eu também adoraria que não tivesse, mas eu pergunto para você, como é que faz a eleição? Eu fui testemunha viva. Os meus parentes, quando eu fui falar, então me ajude, os caras falaram, não, te ajudo, mas é o seguinte, mas não põe meu nome na campanha, porque dá esses problemas aí que a gente está vendo, pelo amor de Deus, não quero, ainda mais vou pagar para ter problema. Então, ou seja, era questão de eu aceitar dinheiro por fora. E é por isso que o crime organizado está avançando tanto, né? A gente séria não aceita dinheiro por fora, vagabundo aceita, continua aceitando, sem cerimônia, pode estar certo disso. As campanhas riquíssimas. Tá? Esse é um problema. Como é que você faz eleição? Empresa não pode contribuir. Cá entre nós, do jeito que era, é melhor não contribuir mesmo, porque estava muito mal feito. Precisa se pensar uma forma, porque a democracia tem um custo. Se continuar a tirar o fundo eleitoral, você vai ter só, aí sim, uma concentração de milionários no Congresso, cada dia mais ricos, donos do país, porque ninguém vai conseguir disputar a eleição. O que nós precisamos fazer, eu acho, o primeiro ponto é baratear a eleição. Primeiro ponto para baratear a eleição, voto distrital. Por que está parado um projeto até do Zé Serra? Está parado na Câmara há 3 anos. Não anda, porque não interessa a ninguém, não interessa aos donos do poder, porque na hora que tiver voto distrital para vereador, você, não sei onde você mora, mas você vai conhecer o vereador que você vai votar. E a campanha dele vai ser lá na sua região, numa das 55 regiões da cidade de São Paulo. Vai custar 1,55 avos do que custa hoje a eleição dele. Vai custar nada. Aí sim ele pode fazer, até com o dinheiro dele. Porque vai ser uma eleição que é quem vai fazer entre amigos, entre pessoas que conhecem ele já. E assim o deputado estadual, assim o deputado federal. Segundo ponto, tira televisão. Televisão tem que ser feita só com câmera em estúdio, não pode ter produção. Já vai baratear mais ainda. Então, você teria que arrumar uma forma de deixar, e dá para deixar a eleição muito barata, e eu manteria o fundo eleitoral, mas com um formato um pouco diferente do que é hoje, mais democrático dentro dos partidos. Desculpa, era a minha vez de fazer pergunta, André. Agora, só para deixar claro, que agora a gente vai fazer perguntas do público que mandaram lá no Slido. Então, as perguntas mais votadas a gente vai estar falando agora.
Pode ir lá, Felipe. Pode fazer, olha, pode até 7:45, sem problema nenhum, viu? Tá, A hora que vocês quiserem. Eu só queria falar que a gente não vai fazer uma outra pergunta que teve muito voto, porque o Matarazzo já respondeu ela. Tá, começando. Qual a opinião do senhor quanto à união do Fernando Henrique com o Luiz Inácio, que recentemente apareceu na mídia, né, os dois de mão dada? Olha, eu não vi isso como união, né? Acho que o diálogo é extremamente positivo. Acho que, no fundo, eu até perguntei para o Fernando Henrique, para demonstrar que precisa conversar, precisa dialogar. Isso eu acho extremamente saudável em todas as democracias, em qualquer lugar do mundo. O Lula aproveitou isso maravilhosamente bem, porque ele é muito esperto, né? Tanto que, nesses anos todos, eu acho que nunca ele procurou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique esteve com ele, acho que foi... Não, procurou no velório da Ruth Cardoso, que o Lula teve, e no velório da Marisa, que o Fernando Henrique esteve. Nunca tinham conversado. Acho que o diálogo é produtivo. Eu teria feito isso de uma forma que ficasse mais claro que era só o diálogo e que a aposta que se faz, pelo menos eu faço, né? Uma aposta, o que eu gostaria é uma alternativa para o Brasil. Não é possível um país de 200 milhões de habitantes só ter duas pessoas aptas a serem presidente da República. Matarazzo, como o senhor avalia o governo Bolsonaro? Basicamente essa pergunta. Olha, então, eu vou avaliar como empresário, não vou fazer aquela avaliação que todo mundo... Aí os dois lados, sempre falo, né? Os dois lados me xingam. Em política, você não pode ter opinião equilibrada, infelizmente. Mas eu tenho que dizer o seguinte, eu não gosto, não é um governo que eu goste, por causa do estilo. Não acho o Bolsonaro preparado para administrar o país. Não tem as prioridades, está com discussões inúteis, a privatização está parada, está paralisada, essa Eletrobras fazer parte do governo não tem sentido, não tem cabimento nenhum. Isto não quer dizer que eu acho o governo Lula ótimo, né? Porque hoje em dia é assim, você critica um, parece que está elogiando. Não, nada a ver. Acho tão ruim. Ambas as coisas, cada um pecou por uma maneira. Então, não acho um bom governo, não é um bom governo, é um governo ruim. Está aí com essas discussões o dia inteiro discutindo besteira, criando mais marola num país que já está tenso, o país está nervoso, está triste. Pô, nós temos uma obrigação, o presidente da República é o líder máximo de um país, ele tem que procurar dar tranquilidade para o país, e principalmente pela crise econômica que nós estamos vivendo, e estamos vivendo. A conta vai chegar em algum momento, né? Então, não acho bom. Okay, Giovanni, se você quiser prosseguir com a próxima pergunta, por favor. Tranquilo. Matarazzo, o senhor falou um pouco sobre educação. Eu não sei se o senhor domina muito um assunto que é um pouco mais específico, mas o João Libério, que fez a pergunta, quer saber se o senhor já trabalhou no Ministério da Educação e Cultura. O que você pensa sobre o homeschooling? Você acha que é um modelo adequado? Tá. E quais são os seus desafios? Perfeito. Não sou um especialista nisso, mas eu acho que homeschooling é uma coisa... A gente vai mudando de ideias, né? Por exemplo, desculpa tergiversar um pouco. Eu era contra cotas, né? Mas vendo o resultado agora na USP, sou amplamente favorável. Eu achei o máximo ter visto essa transformação que aconteceu. O máximo. Então, tem que se pensar. Mas homeschooling, eu acho o seguinte, acho péssimo para o coitado do aluno do homeschooling. Ficar em casa, não socializar. No mínimo, tem que ter avaliação de professores, né? De gente especializada, os pais. Eu fico pensando aqui no Brasil, os pais querendo ensinar os alunos. Será que eles estão preparados para dar aula para os alunos? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Pode ser que tenha um ou outro, mas não me parece. E olha, não estou dizendo quem estudou em escola pública ou quem estudou em escola privada, porque eu acho que nenhum nem outro está preparado para isso. Então, eu acho que eu acho ruim.
para quem foi. Acho que já tem, ele tem uma regra hoje, o homeschooling, né? Para quem não tem escola perto, para quem não pode se deslocar até a escola, enfim. Eu acho que, como exceção, tudo bem, como regra, não acho bom, não. Eu acho que a gente tem, você sabe que vocês têm. Até foi um comentário, né, que é outro erro que eu vejo. Tudo é opinião minha, né? Não sou dono da verdade, não. Gosto de ouvir sempre opinião. Essa coisa do liberalismo que agora vem no Brasil, eu vi, porque eu vi uma entrevista ontem com uma menina, acho que na Jovem Pan, e a coisa que ela falava o tempo todo: eu sou liberal, porque eu sou um liberal. Quem é liberal não precisa ficar falando o tempo inteiro que é liberal, né? Aliás, quem tem convicções não fica o tempo inteiro dizendo que tem convicções. Você expressa suas convicções no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu discurso. Mas acho que o liberalismo puro, o bom liberal, ele se adequa à realidade dos lugares onde ele está, né? O liberalismo no Brasil não pode ser um liberalismo igual ao americano ou ao norueguês, vamos dizer, porque nós somos realidades completamente diferentes. Você imagina aqui, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, eu me lembro uma vez, num desses institutos liberais de jovens, os caras me xingaram porque eu falava que tinha que continuar os convênios de creche na periferia. Convênio de creche é o Estado que faz convênio com uma entidade privada, social, que cuida da creche no local. Aí falaram, não, o voucher. Eu falei, isso, você vai à cidade de Tiradentes, dá o voucher para o pai. O que ele faz com o voucher? Põe o filho no Dante Alighieri e aquilo na Alameda Jaú? É isso? Onde é que ele vai achar uma creche para usar o voucher? Isso não existe. Então, você tem que adequar à realidade. Não precisa um poder público em Cidade de Tiradentes construir a creche e concursar professores. Mas ele faz um convênio com uma entidade social local que contrata professor, toca e ele fiscaliza para ver se funciona bem. Fica uma creche privada, só que remunerada pelo poder público. Eu acho que a mesma coisa, essa coisa do homeschooling pode funcionar como exceção aqui no Brasil. Não vejo gente adequada para fazer homeschooling. Vou dizer para vocês, o Bolsa Escola foi uma invenção lá atrás do Grama, foi prefeito de Campinas, depois aperfeiçoou acho que o Cristóvão Buarque, e foi implementado em grande escala no Fernando Henrique, que foi o único jeito de você conseguir pelo menos ter 100% dos alunos na sala de aula, nas escolas. Porque antes, o que acontecia? Falava-se, não, o pai ensina em casa e precisa do filho em casa para trabalhar. Como é que o pai ensina em casa e criança trabalhando também não aprende? Então, eu acho que a socialização faz parte da vida escolar de hoje. Eu fico imaginando se eu tivesse sido educado com preceptor, né, como eram meus avós, foram meus pais. Deve ser um tédio, uma tristeza. Eu não conheceria 10% do que eu conheço. Podia ter uma cultura geral ótima, mas não conheceria a vida. Olha, homeschooling é tão ruim, no geral, que até os príncipes ingleses hoje vão para escolas comuns porque é melhor do que aprender no palácio. A socialização é muito importante, sociabilizar, você conviver com todos os tipos de pessoas, com a diversidade, ver o mundo. Você não pode, de jeito nenhum. Enfim, eu acho que não funciona. Pode ser que eu mude de ideia se alguém me convencer o contrário, mas hoje, olhando aqui o Brasil, não me convence. André, só para avisar, agora vamos fazer a última pergunta antes de fazer o encerramento. Novamente, uma pergunta aí da plateia. Essa pergunta é: como melhorar a distribuição da verba da União para que fique mais justo e incentive os estados a produzirem mais? Então, essa é a última pergunta da plateia. Essa é a questão, né, de bilhão de dólares, né? Não é nem milhão. Não sei, tem que revisar um pouco o pacto federativo, que é uma coisa que você não vai conseguir. Você imagina o seguinte: São Paulo hoje ele distribui, ele arrecada 45%, acho que, da arrecadação, né? Recebe de volta
acho que 1,5, 2, né? Então, eu acho que tinha que ter condições para os estados receber, não que não devam receber, você tem que eliminar a desigualdade, mas tem que melhorar a eficiência de alguns estados, né? Eu acho que nós temos que trabalhar para isso. O Brasil precisa de reforma administrativa urgente, precisa ser feita. Aliás, queria até sugerir para vocês, convidem o professor Antônio Anastasia, senador hoje por Minas Gerais, mas a origem dele é professor, para falar sobre reforma administrativa e governança. Vocês vão adorar, porque ele é didático, conhece tudo sobre isso, como mudar do que o Brasil está precisando. Ele já foi governador, foi vice, trabalhou no Ministério da Fazenda, hoje está no Senado. Vale a pena, e é didático, vale a pena vocês ouvirem. Então, eu acho que você precisa disciplinar. O Brasil precisa mais ação e menos discurso, menos mimimi de todos os lados, menos discussão ideológica. Não dá para a gente atingir os objetivos que nós precisamos urgente, né? Com essas discussões que nós estamos fazendo. Não vai. Realmente, olha o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. E eu digo, São Paulo vai acabar indo pelo mesmo caminho se não se tomar providências e o Brasil não tomar providências objetivas com educação. Porque essa questão da criminalidade passa, não tenha dúvida, pela questão de educação também e de cultura. Duas coisas, aliás, que têm que andar junto. Educação e cultura. Porque se a educação forma, a cultura transforma. E hoje a cultura é essencial, inclusive, para o novo profissional, porque a criatividade é o que precisa, é o que as pessoas precisam ter. Então, essa eu não saberia te dizer assim a fórmula, né? Como conseguir, não estou enrolando, não. Estou sendo bem objetivo, não saberia dizer a fórmula, mas tem formas de você melhorar o aproveitamento dos recursos. Uma disso, por exemplo, eu acho ridículo esse negócio, tem a obrigação constitucional de aplicar X% da arrecadação na educação. Mas aplica o quê? Quando você olha, passa o ano inteiro, não conseguiu aplicar, o que fazem com esse dinheiro? Abono para professor. Poxa, será que... tudo bem, professor não ganha bem, mas será que num país miserável como o Brasil, o professor está ganhando tão mal? Ou será que não tinha outras prioridades dentro da sala de aula para melhorar para o aluno, a vida do aluno? É razoável, em 2021, ter escola pública em São Paulo, com 60 bilhões de arrecadação, sem sinal de internet? Não tem cabimento. A periferia não tem internet? Isso não tem cabimento. Isso é condenar uma parte da população à escravidão, à miséria permanente. Não existe. Você está eliminando a possibilidade de dar a mesma oportunidade para eles. Quando eu fui secretário de Cultura, eu até criei uma lei que chama PROMAC, que era o incentivo fiscal para o pequeno empreendedor cultural, porque ele é discriminado. O pequeno da periferia de São Paulo tem uma produção cultural gigantesca e maravilhosa. Você acha que ele consegue pegar uma lei Rouanet, por exemplo? Não, claro que não consegue. Nem sabe aonde ir para isso. Então, nós temos que chegar na população e não ter concentrado o país para meia dúzia de proprietários, como tem hoje. É um absurdo. Matarazzo, então é isso. O bate-papo acaba por aqui. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, agradecer muito todos os envolvidos que fizeram esse evento acontecer no dia de hoje. E é isso. Quem tiver interesse em participar do Polibert, da USP Liberal, por favor, entre em contato comigo ou com qualquer membro que você conheça. Fale nos grupos da sala, por favor, não tenha vergonha. Que é isso. Você será super bem-vindo. Quero dar parabéns para vocês, viu, pela iniciativa. Adorei o bate-papo, podem chamar quando quiser. Gostei muito, gostei que a Daniela Alves também, que é craque, que fez assim, até ela entrou para assistir, de vocês participarem da vida pública. Participem, vale a pena. É sensacional. Eu estou fazendo um livro só para isso,
para mostrar o quanto vale, não é de memórias, porque seria ridículo, e sim do quanto vale a pena e o quanto o Brasil, a gente pode transformar o país se tiver vontade para fazer isso, e precisa essa coisa, juventude e experiência, né? Precisa se preparar para isso. Tá bom? Muito obrigado, viu, de novo.